Bem-vindos ao canal Bola Clássica. Hoje, o terceiro dia da nossa série dos melhores times de todos os tempos do futebol brasileiro. E hoje a gente vai falar sobre o Flamengo. E para enriquecer a nossa conversa, a gente tem aqui a presença de Clóvis Martins, um dos autores do Almanaque do Flamengo. Muito obrigado pela presença, Clóvis. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco. Agora o Maurício e o Bruno vão dar uma palavrinha para depois eu passar a palavra para você, tudo bem? Olá a todos, satisfação estar agora na nossa terceira parte da série Time de Todos os Tempos e para falar dessa gloriosa agremiação que é o Clube de Regatas Flamengo, né? Time de uma torcida gigantesca, né? Que tem uma história riquíssima no futebol, né? Não somente no futebol, outros esportes, né? Podemos dizer, né? Um clube que começou com as regatas, né? O futebol acabou vindo depois, né? E é um time que sempre foi forte, né? Teve épocas difíceis, como todos os grandes clubes do Brasil, né? E nesses últimos anos, como sabemos, né, está ganhando títulos atrás de títulos, né? E é uma grande honra estar conversando com o Clóvis Martins Filho, que fez essa obra magnífica do Almanaque do Flamengo, junto com o Roberto Assaf. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, que alegria. Que alegria falar desse grande time do cenário do futebol brasileiro. Teve grandes jogadores, grandes conquistas, grandes triunfos, grandes glórias. Time da maior torcida do país. Será um prazer, uma imensa honra, um privilégio aí dissertar juntamente com o nosso amado e querido Clóvis sobre a história desse grandioso time, o mais querido. Clóvis, antes da gente E é o iniciar, mais querido mesmo. a nossa montagem do time, eu vou passar só umas regras assim, são poucas, só, básicas, só para a gente montar um time o mais coerente possível, tá? O que que a gente faz aqui? A gente monta posição por posição, a gente vai passando uma por uma, escalando sempre o titular e o reserva. E no final a gente faz a escolha do treinador, tá? Os votos são feitos entre você, Clóvis, Maurício e Bruno, tá? Cada um dá um voto e eu só participo se por acaso houver algum empate, tá? Faço o desempate. E o que acontece? A gente vota naturalmente em um goleiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, dois zagueiros, e no meio-campo, um mínimo de três jogadores de meio-campo e um sempre com funções defensivas, tá? Necessariamente tem que ter um volante. A gente não quer um time com três meias ofensivos, por exemplo. E no ataque a gente pode montar da maneira que sentir que vale mais a pena formar o time. Pode ser com dois pontas, dois atacantes e um meia extra, pode ter dois volantes também e assim por diante. Tem essa liberdade, tá? Clóvis, como a gente de costume faz, a gente inicia com os goleiros e pelo convidado, ou seja, pelo Clóvis Martins. E muito obrigado novamente pela presença. É uma grande honra para a gente tê-lo aqui, Clóvis, a palavra e os votos no goleiro titular e goleiro reserva. Para mim, goleiro titular será sempre Raul Plasmo. Para mim, pelo menos que eu vi, foi o melhor. E segundo, fica um pouco da dúvida. O Flamengo teve tantos goleiros bons, é meio difícil. Agora, gostava muito do Garcia, Sinforiano Garcia, que jogou no Flamengo até meados da década de 50. Ele era paraguaio e se notabilizou no Campeonato Sul-Americano e fez um grande sucesso no Flamengo. E ele foi tricampeão pelo Flamengo, embora já no fim de carreira. Ó, legal São demais. esses meus Maurício, votos. legal, obrigado, Clóvis. Maurício, Falar de goleiros do Flamengo, hein? Olha só, hein? Desde o antigo Baena, né? Primeiro goleiro da história do Mengo, né? Teve na ocasião um goleiro chamado Cazuza, né? Teve nos anos 20 Júlio Kuntz, que era chamado El Colosso, né? Que disputa o Sul-Americano de 22, que ele já vinha do Grêmio. Teve um goleiro muito importante do Flamengo, também chamado Amado.
que foi um goleiro Claro, entre as décadas armador. de 20 e 30, né? Muito marcante também. Teve nos anos 40 o Jurandir, né? Que já tinha uma carreira muito grande no futebol paulista. Foi tricampeão carioca, 42, 43, 44, né? Bem lembrado pelo Clóvis, o Garcia, né? Um grande goleiro do Sul-Americano de 49, né? Teve uma grande passagem pelo Mengo, né? Teve Marcial, né? O goleiro que dizem que jogou nos times de massa, né? Antes Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, né? Teve o Renato, né? Também dos anos 70, né? Raul Plasma também, que já vinha de uma história gloriosa no Cruzeiro, de muitos títulos, né? Continuou sendo vitorioso no Flamengo, ganhando títulos talvez até maiores, né? Já que foi campeão brasileiro, embora o Cruzeiro foi campeão nacional em 66, Taça Brasil, né? Mas o Raul foi até mais longe, ganhou Libertadores, foi campeão do mundo, né? Teve Filhol também, né? Teve, teve recentemente o Júlio César, né? E os goleiros recentes do Flamengo, né? Olha, pergunta difícil, né? Eu não cravo tanto assim no Raul, eu estou na dúvida realmente, né? Acho que o Raul, de fato, foi um goleiro. É que o Raul ele é muito também ligado ao Cruzeiro, né? E o Raul não é nem mineiro e nem carioca, o Raul é paranaense, né? Jogou inclusive no São Paulo Futebol Clube, é coisa, algo que pouco sabe, uma passagem curta, né? Poxa vida, né? Eu acho que eu vou de Garcia, viu? Vou complicar aqui. Vou de Garcia e na reserva. Poxa vida. É que eu olho muito o Raul no Cruzeiro, né? Mas talvez quando a gente fizer uma série do Cruzeiro, eu boto o Raul como titular no Cruzeiro e eu vou deixar ele como reserva do Garcia. Embora o Jurandir também é um grande nome. Mas o Jurandir é muito antigo, o Clóvis nem viu o Jurandir jogar. O Garcia eu percebi que viu jogar. Eu vou fazer isso. Então eu vou de Garcia e Raul na reserva. Ok. Dentre tantos grandes também. Bruno? O goleiro titular do Flamengo em 39, né? Campeão carioca em 39 era o Strick. Sim. E o Strick, o grande Orival Knepel, né? Que se tornou o grande treinador apelidado de Omão, um treinador bastante, digamos assim, duro, né? Um briguento, mas foi um grande goleiro, né? Foi um bom goleiro. Disputou o Carioca também de 42 e o Jurandir entra, né, no segundo turno. Jurandir que veio do futebol paulista. Jurandir que era conhecido como o rei dos pênaltis. Também foi um excelente goleiro. Marcou aquele trio final, né, do Flamengo, que era o Jurandir no gol, o Domingos da Guia na zaga, Domingos da Guia fazendo dupla com o Newton Canegal, né, um grande zagueiro também, que jogou no Flamengo. O Garcia, bem citado aí pelo nosso amigo Clóvis, o Sinforiano Garcia, né, grande goleiro, titular absoluto da seleção paraguaia, um goleiro assim super seguro. Inclusive o Brasil disputou o Sul-Americano em 49, seleção brasileira contra o Paraguai, e isso chamou muita atenção dos dirigentes, né, rubro-negro, que o Garcia fechou o gol, né, o ataque do Brasil lá com Tesourinha, com Ademir de Menezes, o Garcia segurando todo aquele ataque lá da seleção brasileira, e isso chamou a atenção dos dirigentes rubro-negros e trouxeram esse arqueiro paraguaio aí para defender as cores rubro-negra. E o maior goleiro que vestiu a camisa do Flamengo, né, é curioso, não era titular absoluto, era o Cantarelli. O Boa. Cantarelli que disputou mais de 550 jogos com a camisa do Flamengo. E ele sempre foi conhecido como reserva, ele foi reserva do Renato. O Cantarelli foi reserva do Raul, foi reserva do argentino Fidel e foi reserva do Zé Carlos, né, o grande saudoso finado Zé Carlos. E é aquele goleiro que aparecia na hora da necessidade, né, na hora que o goleiro titular machucava ou numa transição. Cantarelli também é o moço de Além Paraíba, né, lá da cidade famosíssima. E o Raul Guilherme Plasma, né? É o grande ícone, acho que eu vou de Raul Plasma como meu goleiro titular, época de ouro do Flamengo. E ele chega no Flamengo já veterano, com 34 anos de idade. O Raul Plasma foi campeão da Taça Brasil em 66. Olha só como foi longeva a sua carreira. Campeão da Taça Brasil em 66 e ele participa também da Libertadores de 1976 pelo Cruzeiro. Ou seja, 10 anos, mais de 10 anos de conquista, um goleiro extremamente consagrado com a camisa cruzeirense, é apelidado de Vanderleia, né? Porque ele abria a mão do preto e do cinza, uniformes característicos do goleiro, e jogava de amarelo. E ele tinha um cabelão esvoaçado,
E lembrava muito com aquela cantora Jovem Guarda, conhecida como Vanderleia. Eu vou de Raul. Eu vou de Raul pela fase dourada do Flamengo. Eu vou de Raul pelo Mundial de 81. Ele tinha 37 anos na época. Não era um goleiro acrobático, mas era um goleiro super seguro, super inteligente. E ele é tricampeão brasileiro nas vésperas de completar 40 anos de idade. Isso em 1983, quando o Flamengo conquista o seu tricampeonato brasileiro. Eu vou de Raul Plasma no gol. E de reserva, eu fico com o Clóvis. Eu vou de Garcia também. Tá? Vai Raul e Garcia são os meus dois goleiros. Legal, legal, muito bom. Vários goleiros citados aqui. Eu vou deixar só mais duas menções honrosas, que é o Gilmar Rinaldi, né? 92 campeão brasileiro. E o Diego Alves, né? Que é o goleiro recente, campeão, multicampeão pelo Flamengo também. Clóvis, o que a gente faz? Para criar um dinamismo diferente, a gente vai sempre alterando a ordem das votações, tá? Eu vou gerando aqui e a gente vai agora para os laterais direitos e a gente começa com Maurício. Bom, laterais direitos da história do Flamengo, hein? Também uma posição muito importante, né? Talvez não tão rica como goleiros, né? O primeiro nome que me vem em mente, assim, de grandes laterais do Flamengo é o do Biguá. O Biguá, que fez parte do tricampeonato de 42, 43, 44, da mesma forma que o Jurandir, né? E o Biguá, quando ele encerra a carreira, eu acho bem muito bonito, eu já li sobre isso, né? Que ele tira chuteiras no Maracanã, sabe? É aplaudido pela torcida. Foi um jogador muito abnegado da história do Flamengo, né? Acho que nos anos 50, se não me engano, vocês até me corrigem, era o Tomires, o lateral direito? Era o Tomires? É o Jadir também, né? O Jadir e o O Tomires. Jadir, Não sei né? se Mas Mas nos anos 50, não, eu acho que o mais marcante foi o Jordão, do lado esquerdo, né? Então, anos 50 não tem alguém que me venha à memória assim, né? Teve um recente do Flamengo, eu tô com a memória ruim hoje, né? Que jogou muitos jogos pelo Flamengo, né? Vocês lembram o nome? o Léo Um Moura. recente, um recente. Recente. É, me fugiu É, o nome o, agora. Mas eu O Léo Moura? vou. Léo Moura o Tem, Léo Moura, né? Que acho eu que é tô o Léo mais. Moura, Léo exatamente, me fugiu Moura, o nome. isso. Léo São Moura, mais acho de que, 500 acho que jogos. tem muitos jogos, mais de 500 jogos pelo não Flamengo, né? seria o Leandro, não? Não, eu É, vou. O Leandro é titular, né, Clóvis? Isso aí, é isso aí. Titular absoluto, né? Mas eu tava querendo lembrar de É alguns. isso, é. Porque antigamente eu colocava sempre o Biguá na reserva, né? Mas acho que esse Léo Moura, que eu não lembrava o nome, olha só. Eu acho que o Léo Moura ele acabou, né? Devido às muitas partidas, porque a gente fica muito no saudosismo, né? Biguá, jogador antigo, abnegado, né? Mas acho que o Léo Moura é um bom lateral direito reserva, assim. E o titular, obviamente, né? Para muitos, inclusive, o lateral direito mais talentoso que já teve o futebol brasileiro, mais até que o Djalma Santos, o Clóvis até concorda, que o próprio Djalma Santos, né, que o Carlos Alberto Torres, não estou falando em história de seleção brasileira, que o Djalma e o Carlos Alberto Torres é maior que a do Leandro, mas o Leandro Peixe Frito, né, qual era a chamada, né, o talento dele com a bola nos pés, era um lateral direito que parecia mais um meia, né, e também fez parte dessa fase gloriosa do Flamengo, desde 78, 79, já fazendo parte do elenco principal, né, um jogador, assim, que contribui muito, né, para esses grandes triunfos do Flamengo, muito, né, com o seu futebol muito bem jogado, né, em termos de marcação, não era tão forte assim, mas bola jogada, com certeza, depois que tornou zagueiro, por sinal, um zagueiro muito bom, né? Mas claro que quando lembramos de Leandro, é Leandro lateral direito. Então, meu titular é Leandro Peixe Frito e na reserva, Léo Moura, ou seja, Lelé, né? Leandro e Léo Moura. Os meus titulares da lateral direita do Flamengo de todos os tempos. legal, legal, Maurício. Agora vamos com o Bruno. Lateral direito, né? Você tá o Biguá. Biguá, ele. Um lateral direito baixinho, mas que costumava não aliviar para os ponta esquerda, né? Que quisesse tripudiar em cima dele, ele de fato não aliviava, apesar de baixinho, era muito viril. E o Flamengo foi seu único time, ele nunca jogou em time algum. Só o Flamengo, só soube defender as cores do Flamengo. E o Flamengo fez uma partida com o River Plate, a la máquina de River Plate, com aquele sensacional ataque de Munhoz, Moreno, Pederneira, Labruna e Lustu. E o Lustu foi marcado pelo Biguá. E o Félix Lustu, depois do jogo, disse que o maior marcador que ele enfrentou foi o Biguá do Flamengo, né? Isso aí, só por essa informação já
elevaria e legitimaria o Biguá aí na lista de qualquer seleção. O Biguá terminava a partida, ele saía com a camisa toda encharcada de lama, de suor, de sangue também, né? Dava vida mesmo ali para as cores rubro-negras. E quando ia jogar Vasco e Flamengo, as manchetes dos jornais dizia Chico versus Biguá, que era o embate do ponta esquerda do Vasco ou o lateral direito do Flamengo. Como se fosse a encarada, né? Uma espécie de UFC aí, né? Quem que vai me levar melhor, Chico ou Biguá? Interessante que ele faz parte do primeiro tricampeonato do Flamengo, né? Aquele de 42, 43, 44. E a paixão dele do Flamengo era tanta que o Domingos da Guia, quando sai do Flamengo e vai defender o Corinthians, ele tenta levar o Biguá. E o Biguá vira pro Domingos e fala: Pô, Domingão, mas e se o Corinthians enfrentar o Flamengo, o que que eu vou fazer da minha vida? O Biguá é o meu lateral direito reserva. E meu lateral direito titular não tem outro, né? É o Sim, claro. Leandro, o monstro de Cabo Frio. Leandro é o gênio da bola. O Tele Santana disse que foi o maior lateral direito que ele viu jogar. O Carlos Alberto Torres disse que o Leandro era melhor que ele. O Leandro ele não sabia se ele era direito, se ele era canhoto. Jogava no meio com extrema categoria, com extrema habilidade. A bola colava no pé. É um espetáculo de jogador. O Júnior, uma vez, certa vez, ele disse que naquele time do Flamengo era muito bom, mas tinha dois gênios no time, Leandro e Zico. Então, meu voto é no Leandro, também não soube defender outras cores. Felizmente, terminou a carreira muito cedo, 31 anos. Ele sofria daquele mal de cowboy, né, que as pernas vai ficando arqueadas. Depois ele é deslocado para a quarta zaga também, e como ele joga também é uma barbaridade, né, de zagueiro central. Então, meu voto, sem dúvida alguma, Leandro, né, que tinha o apelido de Peixe Frito. Poderia citar Toninho Baiano também, né, destaque também o Jorginho, tetracampeão pela seleção brasileira, que veio do América, né, para o Flamengo. Charles Guerreiro também, né, um grande, bom lateral direito, enfim, mas meu voto é Leandro de titular e o Biguá como reserva. Legal, legal. Clóvis? Bom, eu concordo com o Bruno. Quanto ao Leandro, isso aí é inquestionável para mim. Foi o melhor lateral que eu vi jogar. E olha que eu vi Carlos Alberto e vi jogar Djalma Santos, que eram bárbaros mesmo, mas o Leandro, insuperável. E como reserva, para mim, talvez um pouco esquecido e não muito valorizado, era um lateral eficientíssimo como defensor e muito bom como apoiador. Murilo, Paulo Murilo Frederico Ferreira, foi um dos melhores jogadores do Flamengo durante longo tempo. Ele começou, salvo engano, em 63, vindo do Olaria, e foi até o meados de 70, quando depois se transferiu para futebol do Nordeste. Então, para mim, titular, Leandro e reserva, Murilo. Muito bem. É, legal, legal. Interessante, hein, Murilo, hein? Boa É, lembrança. como eu temia, sobrou para mim, né? Bom, o Leandro é óbvio, é o titular, né? E o reserva eu tenho que fazer o desempate, então, entre Murilo, Léo Moura e Biguá. Complicado, né? É difícil. Bom, na verdade, eu até formei já um time de todos os tempos do Flamengo. O titular é o Leandro e o reserva é o Jorginho, ou seja, nenhum dos outros três. Mas eu tenho uma lista também de suplentes e nessa lista consta o Biguá. Então, para manter a coerência, eu vou de Biguá. Biguá é o reserva. É, indo agora para os zagueiros, a dupla de zaga titular e a dupla de zaga reserva, começando com Bruno. O Flamengo, meados década de 10, teve o Píndaro, né? Não confundimos com o Píndaro que jogou no Fluminense, o grande. Lateral direito de Castilho, Píndaro e Pinheiro. Mas o Píndaro que era conhecido como gigante de pedra, né? Um defensor assim, extremamente aguerrido. Ele fez parte daqueles dissidentes que saíram do Fluminense em 1911. E, e era um momento, era um período, né, que os times adversários jogavam com cinco na frente, até seis.
jogadores na frente. Então era difícil um zagueiro sobressair. E o Pinder, ele conseguiu se sobressair, né, no meio dessa artilharia pesada que a formação tática, né, que os times dispunham na época. Píndaro também é bicampeão carioca, 14 e 15, e ele é chamado para treinar a seleção brasileira na primeira Copa do Mundo, a Copa de 1930. Mas para mim, o meu titular, Domingos da Guia. Domingos da Guia é o maior zagueiro, acho que do futebol brasileiro. Domingos da Guia, ele tem 8 anos de serviços prestados ao rubro-negro, o time que ele mais jogou, a sua família também era de jogador, ele era irmão de Ladislau, de Luiz e do Mamed, né? O Ladislau, o maior artilheiro da história do Bangu, né? Mais de 200 gols. E... Domingos da Guia é o craque na zaga, né? Domingos da Guia é aquele que o Mário Filho chamava ele de o Machado de Assis. O Domingos da Guia faz com os pés o que o Machado de Assis faz com a caneta, né? É uma genialidade absurda. Ele driblava os atacantes. Época de chutões, época que zagueiro zagueirava, o Domingos domingava. Eu vou de Domingos da Guia como o zagueiro titular da equipe rubro-negra. Ele fazia a dupla de zaga com o Nilton Canegal, né? O Domingos era absoluto. O Canegal é aquele que fazia coro com ele, fazia dupla com ele. É, é, excelente zagueiro. Ele também tinha uma elegância. Ele formou uma bela defesa com o Jurandir, Domingos da Guia e Nilton. E o Domingos da Guia, quando ele vai embora, a zaga do Flamengo continua sólida, mantém o nível. Entra o Quirino e joga Canegal e Quirino. E o nível ele continua constante, né? Continua elevado. Sentiu sim a perda de Domingos da Guia, porque quem que não sente, né, uma ausência dessa? Mas o Canegal ele consegue manter de uma forma, digamos assim, boa, né? Um nível elevado, tamanho talento, né? Ele assume então esse protagonismo. O Canegal é o meu reserva. Eu coloco ele como zagueiro Domingos da Guia titular, Canegal reserva. E um zagueiro também que marcou uma geração, principalmente na década de 50, virou até verso de marchinha de carnaval, né? O mais querido tem, como é que é a música? O mais querido tem o Dequinha, Betinho Pavão. Rubens, Dequinha e Pavão. Eu vou rezar para São Jorge, para o Flamengo ser campeão. O Pavão. O Pavão é um zagueiro que duríssimo, um zagueiro assim extremamente seguro, viril, um dos símbolos, né, do tri do Flamengo. Então, a minha dupla reserva, fazendo o inverso aqui, colocaria o Pavão. E de titular eu colocaria o Moser. Domingos da Guia e Moser. Moser cria do Flamengo, participou do grandes anos dourados rubro-negro, aquele time tricampeão carioca, campeão da Libertadores, campeão mundial, carioca não, brasileiro, tricampeão brasileiro. Enfim, eu vou de Moser. Zagueiraço, zagueiro rápido, zagueiro bom nas jogadas aéreas, e que marcou a época, assim, de forma bastante significativa na zaga do Flamengo. Formava dupla com o Marinho, formava dupla com o Figueiredo. Eu vou de Moser. Domingos da Guia e Moser. E na reserva, o Nilton e o Pavão. Poderia citar o Dair, que foi um excelente zagueiro também. Rondinelli, o Deus da raça, mas eu vou ficar com esses dois aí. Legal, legal. Clóvis, Bom, eu vi todos os zagueiros que o Bruno falou, eu só não vi o Píndaro. Também eu não sou tão velho assim. Mas o Pavão era um excelente zagueiro, era muito viril, como o Bruno citou, mas ele não era muito técnico. O Domingos, você não pode questionar, porque é comentário geral. Inclusive, o Domingos tem a primazia de ter sido tricampeão em anos diferentes, em 3 países diferentes. Foi no Nacional de Montevidéu, Boca Juniors e Flamengo. Quer dizer, é um feito. E o Domingos era titular em qualquer time que ele atuasse, seja a seleção carioca, seja a seleção brasileira, seja o Flamengo. Então, Domingos é absoluto. Para compor a zaga,
eu citaria, eu gosto muito, sempre gostei do Aldair. Para mim, um jogador que de nível técnico acima da média dos zagueiros da época. Já para reserva, bem citado, o Moser, que era um excelente jogador, cabeceava muito bem e fez sucesso também só no Flamengo e Portugal. E o Rondinelli, para compor a zaga com ele, que era o símbolo da raça rubro-negra. Então são os titulares, para mim, Domingos e Aldair. Os reservas seriam o Moser e o Rondinelli. Legal, legal, perfeito, TT. perfeito, perfeito, Clóvis. Maurício, Bom, eu acho que, da mesma forma que na lateral direita, né, o Domingos da Guia é uma unanimidade, né, como o zagueiro central do Flamengo, né? Apesar do Domingos ser cria do Bangu, né, inclusive ele é citado no livro do Bangu, né? Eu acho que ele e o Eurico Lara do Grêmio são os únicos jogadores, pelo que eu sei, que são citados no hino de algum clube, né? Tem estátua lá em Moça Bonita, né? Mas eu acho que a melhor, quando talvez identificação Bangu, que ele começa e encerra a carreira. Mas eu acho que a melhor passagem do Domingos por qualquer clube que seja, tendo jogado bem em todos, claro, foi no Flamengo, né? Então eu acho que ele tem que ser o zagueiro central do Flamengo todos os tempos. Meu voto também é para o Domingos. Para compor a zaga, eu vou também de Moser, tá? Tenho opinião igual do Bruno, né? O Moser, inclusive, tem uma entrevista dele que ele chora, né? Falando da passagem pelo Flamengo, né? Que ele cita a importância que o Zico teve em sua carreira, né? Muito bonita essa entrevista do Moser, né? Também vou de Moser. Fazendo algumas citações que não houveram, né? Eu cito também o Norival, né? Não vou votar nele, mas o Norival também foi um zagueiro um pouco ao estilo Domingos da Guia, um zagueiro técnico que jogou no Fluminense, depois atuou no Flamengo. Teve uma rápida passagem, pouco sabe, no Corinthians, em 49, né? É uma boa situação. E cito um outro também que não foi mencionado, que é o Nery, né? Que ele compôs a zaga com Píndaro, né? Píndaro e Nery, que é a primeira zaga clássica do futebol brasileiro. Isso está, inclusive, escrito no almanaque lá do Flamengo, do Clóvis e do Roberto Assaf, né? Mas como reserva, eu acho que o Newton Carregal é um patrimônio da história do Flamengo, um jogador muito importante, e vou talvez de Aldair também. Odair. Tá, então ficaram eleitos Domingos Tagui e Moser como titulares e reservas Aldair e Newton Canegal. Perfeito. Também gostaria de mencionar umas menções honrosas que não foram ditas. Eu acho que o Francisco Reis é um zagueiro importante da época Reis. que o Sim. Flamengo não era, vamos dizer assim, não era um clube com muitos títulos, né? Não foi uma época vencedora do clube, mas ele era um zagueiro importante. Eu acho também que o Júnior Baiano, apesar de ter uns poréns com relação à carreira dele, eu acho que ele teve algumas passagens pelo Flamengo e em algumas delas ele foi bem importante. Eu lembro, inclusive, uma época que ele, no Flamengo, o Flamengo tinha um time bem fraco, bem inferior do que a média do clube, e ele batia falta, batia pênalti, enfim, ele fazia de tudo ali no Flamengo. Não a primeira passagem ele ficou muito marcado por umas questões do Júnior Baiano é mal, pega um, pega geral, mas nas outras passagens ele era um jogador muito mais técnico e importante para o próprio clube. Dito isso, a gente segue agora para os laterais esquerdos. Começamos agora novamente com Clóvis. Bom, um dos grandes laterais que eu vi o Flamengo jogar, e todos vocês viram, inquestionável, não se pode negar. Júnior, para mim, foi o melhor lateral. O segundo, para mim, que eu tive o prazer de conviver em cervejada, em pelada, Paulo Henrique Souza de Oliveira, para mim, um excelente zagueiro, lateral, e ele tinha características pelo domínio de bola, pelo manejo da bola, tinha características de meio-campo na época. Então, para mim, Júnior, titular, Paulo Henrique, reserva. Legal, legal.
Maurício? Lateral esquerdo é uma grande posição do futebol brasileiro, acho que talvez até mais que a direita, né? Temos mais nomes na história, né? E claro que o Flamengo teve os seus grandes laterais esquerdos, né? Eu vou fazer algumas citações também, né? A linha média do Flamengo dos anos 40 era Biguá, Bria e Jaime. E o Jaime, inclusive, é pai desse outro, né? Que foi treinador, né? O Jaime, inclusive, ele é eleito o melhor lateral esquerdo sul-americano de 45, né? Ele disputava a posição da seleção brasileira na época com o Noronha, né? Acabava ganhando mais, né? Já que o treinador era o Flávio Costa, né? Mas é um nome que nós vamos ainda citar. Flávio Costa, inclusive, que foi o jogador do Flamengo, era o Alicate, né? Mas não é um jogador assim. Foi bem no Flamengo, mas eu acho que a passagem dele mesmo é como treinador, né? Citei o Jaime, né? Mas eu acho, no meu entender, né? Da mesma forma que eu coloquei lá atrás direito o Lelê, né? Na lateral esquerda eu vou colocar o JJ, né? Eu vou de Júnior também. Apesar que eu acho que o Júnior jogou muita bola também no meio, né? Muita bola no meio. Mas acho que o Júnior é Correto. mais marcado como lateral esquerdo mesmo. E vou do Jordan, né? Eu, não sei, eu sempre confundo se é Jordan ou Jordan. O Clóvis pode até me corrigir. É mais Jordan ou Jordan? Jor- Jordan. Jordan, Jordan mesmo, né? eu conheci Conheceu, ele. né? O Era Jordan. assim comigo. E o Jordan também é um grande jogador da história do Flamengo. Um dos melhores marcadores que ninguém menos que Do Mané Garrincha. Garrincha, né? Mas marcar o Garrincha, acho que não tinha essa de ser o melhor ou não, né? Era o que menos era humilhado, vamos dizer assim, né? E eu acho que o Jordan realmente, né? Gostei das as duas citações do Klaus, eu gostei bastante, os laterais reservas, né? Que nenhum de nós falou, né? Murilo, né? O outro é o Paulo Henrique, né? Gostei, muito legal esses nomes citados. Mas eu vou também dessa opinião mesmo, como eu já disse, né? Laterais esquerdo titular, Júnior, e na reserva, o Jordan. Muito bom, muito bom. Bruno? Meu titular não tem discussão, né? O titular é Júnior, o Léo Vegildo, né? O nome dele. Léo Vegildo Lins da Gama Júnior. É um lateral esquerdo fantástico, tecnicamente absurdo, apoiava muito bem, era ambidestro, tinha tanto talento que jogou depois no meio de campo. O talento ainda permaneceu, a qualidade técnica ainda altíssima. É o Júnior. O Júnior, ele, apesar de destro, né? Jogava muito bem com a canhota, tanto é que se deu muito bem jogando na lateral esquerda. No início da carreira dele no Flamengo, ele era lateral direito. Depois é deslocado para a lateral esquerda. O Júnior Capacete, né, como ficou popularmente conhecido, devido ao Black Power que ele utilizava, era um jogador assim formidável, fantástico mesmo. E acho que um dos grandes jogadores, se for fazer uma lista de cinco maiores jogadores do Flamengo, acho que o Júnior tem que figurar essa lista, não tem jeito, não tem como ficar de fora. São 886 jogos vestindo a cabeça do Flamengo, marcando 73 gols. Número de jogos altíssimos, média de gol para o lateral esquerdo também muito alta. Depois ele é deslocado pelo meio. Fez parte daquele título de 92, batendo aquela falta lá contra o Botafogo. E ele sai pulando lá, já com cabelo grisalho, 42 anos, bigode preto, e sai pulando e vibrando lá e comandando aquela garotada lá do Flamengo. Meu voto é Júnior como titular. Camisa 5, Júnior. E o Flamengo teve laterais esquerdos muito bons. Teve o próprio Jaime de Almeida. Jaime de Almeida, que foi absoluto nos anos 40 como titular da seleção brasileira. Ele ganhou o Carioca de 39 e ganhou o Tri, né? 42, 43, 44. O Jaime de Almeida possivelmente seria o lateral da Copa do Mundo, se houvesse Copa do Mundo em 40, né? Devido à Segunda Guerra Mundial, nós não tivemos, mas um excelente jogador. Jordan, Jordan que tem mais de 600 partidas também com a camisa do Flamengo. Jordan da Mangueira, o Jordan gostava de uma cachaça, era amigo de Garrincha também, né? Apesar de jogarem em times opostos, né? Times rivais, jamais pode ser esquecido. Marcadorzaço. O Flamengo teve Paulo Henrique, que bem citou o Clóvis, um lateral espetacular, lateral que apoiava muito bem. Teve Rodrigues Neto, que jogava também de ponta esquerda. O Flamengo uma vez jogava com Paulo Henrique de lateral e o Rodrigues Neto de ponta. Uma lateral esquerda fortíssima, fortíssima, fortíssima. O Flamengo teve Leonardo,
né? Tetracampeão, 94. O Flamengo teve o Piá, campeão brasileiro, também acho que ele estava naquele time de 92. Era um lateral esquerdo, assim, super agudo, muito bom. E recentemente teve o Atirso. Mas eu fico com Júnior de titular. Eu poderia ficar com o Jaime de Almeida, mas pelo simbolismo que representou, pela, digamos assim, a memória, a lembrança rubro-negra, quando se fala, né, da lateral esquerda do Flamengo, fala-se muito de Jordan. Então eu vou ficar com o Jordan. Vai ser Júnior de titular e Jordan da lateral esquerda. O Garrincha falava que era o marcador mais leal que ele tinha. Os outros desciam a bota. O Jordan ele jogava limpo, marcava limpo ali. Júnior e Jordan são os votos do Bruno, ou seja, Júnior fica como titular com 3 votos e Jordan reserva. Dando só mais 2 menções honrosas, eu acho que vale a pena a gente destacar também o Felipe Luiz, né, que foi o nosso último lateral esquerdo e que desempenhou realmente um bom papel, mesmo veterano. E também, já que o Léo Moura ficou escalado como. Não, não foi escalado, né? Mas foi citado como um dos nossos laterais direitos, eu acho que vale a pena também mencionar o Juan, que é contemporâneo a ele, foi muito importante, campeão da Copa do Brasil em 2006, que ele e o Léo Moura faziam as alas, né? Eram mais do que laterais, eram praticamente alas, direita e ala esquerda, Léo Moura e Juan. Vamos então agora para os volantes. Apenas um. Se depois quiserem adicionar outro volante ao time de todos os tempos, fiquem à vontade para adicionar entre os meios. Tá? Começando agora, Maurício. Bom, eu vou ter que falar o volante titular e o volante reserva, né, Vitor? Exatamente. Então Isso. lá, vou fazer algumas citações também, que é sempre importante, né? É, o Flamengo teve nos anos 40, como você tem. Eu tô falando bastante desse time tricampeão carioca, porque eu acho que foi um time muito marcante do Flamengo, né? Que foi o Bria, né? Que era um jogador paraguaio, né? Com a linha média que eu tinha citado, né? Biguá, Bria e Jaime, né? Um jogador muito marcante. Nos anos 50 tem um nome que eu ainda não sei quem é o volante, eu vou fazer as situações, tá? Que é um nome que é um grande concorrente, obviamente do Dequinha, que o Clóvis deve ter visto muito jogar, né? Que era um jogador Muito. que lançava espetacularmente, tinha um grande domínio de bola, né? Reserva na Copa do Mundo de 54, né? Um jogador muito importante no seu tempo também. Grande peça fundamental para aquele tricampeonato de 53, 54 e 55. E o Dequinha teve depois um grande substituto, né? Que foi o Carlinhos, né? Carlinhos Violino, né? Jogador, bom, já o nome fala tudo, né? Carlinhos Violino, ou seja, um jogador de classe, né? Uma classe de um violino, né? Que é um instrumento tão belo de ouvirmos, né? Nome muito bom também, né? Para citar, né? Nos anos 70, não está me vindo um nome assim muito forte, né? Mas eu vou citar outro grande jogador, obviamente, que era um motor daquele grande Flamengo, que foi o Andrade, né? Andrade também é um jogador espetacular na história rubro-negra, né? De nome assim, os três que eu considero maiores são esses, né? Puxa vida, hein? Essa tá difícil, hein? Andrade, Carlinhos. Eu não falo assim difícil, talvez. Eu falo difícil tirar um desses três. Bom, vamos lá. Eu vou colocar o Andrade como titular. Pode marcar, Vitor. Andrade como titular. Caramba, reserva entre o Dequinho e o Carlinhos, hein? O Brio eu já deixei de fora. Foi muito bom na época dele, mas acho que não está no patamar desses três, no meu entender. Tá, eu vou de Dequinha. Espero não me arrepender. O Carlinhos é um nome muito grandioso. Grandioso mesmo, né? Até mesmo como treinador também do Flamengo que ele foi. Então é isso. Titular Andrade, reserva Dequinha. Legal, legal, Maurício. Bruno? Nos anos 70 teve o Liminha, né? É, O Liminha. Liminha também foi um jogador que jogou vários anos aí com a camisa rubro-negra, o próprio Dequinha. E tinha também o argentino Carlos Volante, né? Inclusive, foi aquele que criou, né? Essa posição que nós conhecemos hoje como cabeça de área,
aquele que fica na frente dos zagueiros. E os técnicos antigamente diziam, jogue como volante. Joga como volante, joga. Como volante, jogava. E criou, né, essa, essa posição, que até então não existia. Então, o Carlos Volante foi um jogador de extrema importância, porque jogava como a posição exige, né? Você reter os ataques do adversário e sair dando ação, as primeiras ações de ataque do time. E, além dele, como propriamente o Maurício citou, o Modesto Bria, que era paraguaio. Depois ele chega no Flamengo e não sai mais do Flamengo. Ele fica, encerra a carreira e continua no Flamengo, continua trabalhando no Flamengo. Pessoa que mostrou aí a sua profunda devoção ao Clube de Regatas Flamengo. E o próprio Carlinhos, com seu jogo refinado, toque de bola, sua elegância, nunca foi expulso, jogava de forma limpa, era um craque, um cracaço. Eu vou colocar o Carlinhos de titular. Carlinhos é meu titular, Carlinhos violino, futebol extremamente requintado mesmo, de uma expressão, de uma beleza assim, com a bola no pé. E foi ele que entregou as chuteiras ao Galinho de Quintino. O jovem loirinho, ele passa como se estivesse passando o cajado, como se estivesse passando a magia que ele tinha àquele garoto, né? O caçula ali da família é, Antunes Coimbra. E o Carlinhos depois se tornou o grande treinador também do Flamengo. Então, por todos os serviços prestados, o Carlinhos é muito Flamengo, então eu voto no Carlinhos. E como reserva, eu voto naquele que formava a dupla com o Adílio. Adílio e Zico. Eu vou no Andrade. O Andrade que envergava a camisa 6, o Andrade que substituiu Paulo César Carpegiani. O Carpegiani, quando chega no Flamengo, ele jogava de meio campo, de meia esquerda no Internacional, e no Flamengo ele joga mais recuado. E aí o Andrade tem a dura missão de substituí-lo. O Carpegiani assume o Flamengo como treinador após o falecimento trágico do técnico Cláudio Coutinho, e o Andrade assume ali com extrema autoridade. Foi um volante espetacular. E o Tele Santana não gostava dele, né? O Tele Santana convocava o Vitor, que era reserva dele, e não convocava o Andrade, que era titular. Pô, Tele, aí não tem jeito, mas o Andrade ele figura aí na minha seleção. Carlinhos, Violino e Andrade. Legal, legal, Bruno. Clóvis, Olha, essa explanação aí do Bruno foi muito feliz, porque lembrou vários jogadores, inclusive, nós três vamos cometer muitas injustiças aqui, mas infelizmente isso tudo é motivado pela grandiosidade de jogadores que o Flamengo teve. Então você quando fala em eu vi o Dequinha jogar, o Dequinha é um gentleman, era um jogador que sabia dominar a bola, sabia passar, e ele se fazia presente em qualquer ataque do Flamengo. E campeonato de 53 a 55. O Carlinhos, para mim, muito bom, muito bom. O Andrade marcou muito a fase áurea do Flamengo nos anos 80. Agora, à luz da justiça, eu colocaria o Carlinhos como titular de volante, que eu sou a favor do volante que sabe jogar, não aquele que é mais frustrador de atacante. Não, o Carlinhos sabia jogar. E o Andrade, apesar do Dequinha estar quase chegando no nível, mas por justiça, Carlinhos titular e Andrade reserva. e muito bom, muito bom. Então a gente ficou com Carlinhos titular e Andrade reserva também. Indo agora para os meias, a gente tem uma escolha óbvia, né? Mas a gente vai escolher dois meias titulares e dois reservas. E depois a gente compõe o ataque com mais três peças que uma delas pode ser um outro meia, caso necessário. Mas a escolha de dois meias titulares e reserva agora começa com o Bruno. Camisa 10 da Gávea, né? Meia esquerda. Zico, Arthur Antunes Coimbra. Flamenguista tem que acender vela, é uma divindade, né? É uma entidade, virou uma bandeira, virou muito mais do que
como jogador, é endeusado, é reverenciado, é canonizado, é deificado. Aí não sabe se é homem ou se é uma divindade ali. É Zico. Zico é Flamengo. Não se dá para falar de Flamengo se não falar de Zico. O Zico é o concurso, é o que o Flamengo produziu de melhor. Futebol brasileiro dos anos 80, o maior nome do futebol brasileiro dos anos 80, o maior gênio da seleção brasileira depois de Pelé, é Zico. Acho que não tem maiores discussões concernente a isso. É o 10 e o capitão do time, é o dono do time, é o dono do Flamengo. E na minha direita, mestre Ziza, Zizinho, o maior de todos, aquele que foi o ídolo do Pelé, aquele que veio Aí. para substituir Leônidas da Silva, e depois em 44 ele joga um pouco mais recuado. É aquele que já em 42 já vai para a seleção brasileira, bem novinho, se destaca no meio dos cobras lá. É aquele que em 44 domina o time, manda no time do Flamengo, que nós já não contava com o Domingos da Guia e não contava também com o Perácio, que estava servindo o exército. Então o Zizinho ele assume. É, é aqueles que as pessoas comparavam o futebol dele com o Da Vinci, né? As obras de Da Vinci. É, eu vou com o Zizinho, grande craque, grande jogador. Felizmente tem uma saída conturbada com o Flamengo, né? Devido ao presidente, o Dário de Melo Pinto. Ele vende o Zizinho pro Bangu. E o Zizinho ele fala que as duas maiores tristezas dele no futebol foi ter perdido a Copa de 50 e de ter saído do Flamengo. Então meu voto é Zizinho, mestre Ziz. Acho que é o maior armador que o futebol brasileiro já produziu, juntamente com o Didi. Os meus reservas serão Dida, o segundo maior artilheiro da história do Flamengo, ídolo do Zico. A família Antunes Coimbra admirava o futebol de Dida. O Dida é um jogador completo, cabeceava bem, chutava de direita, chutava de esquerda. Era um cracão de bola mesmo. Vai para a Copa de 58. Ele jogava ali na vez do Pelé, né? Jogava ali na meia esquerda. Era um jogadorzaço. Grande ídolo do Flamengo, marcou uma época, marcou toda uma geração de torcedores. Meu voto é no Dida. E reserva, ali na meia direita, eu cito o Silva Batuta, né? O grande craque também do Flamengo. Eu cito, enfim, mais recentemente temos o De Arrascaeta, né? Mas meu voto é no Adílio. Adílio, o bom de bola. Bola caía no pé dele, era cria da Cruzada, né? De São Sebastião, amigo de Júlio César Uri Geller, um malandro com a bola no pé, driblava, enfrentava o zagueiro, acostumado com a opressão, né? Que a vida o impunha. E ele então deu o revide dele com a bola nos pés. Driblava, tinha bom passe, tinha uma boa finalização. Meu voto é no Adílio como meia-direita. Legal, Léo. Clóvis? Bom, você está usando o esquema 4-3-3, então seriam dois meias, Isso, no certo? mínimo dois meias. Pode ser um volante também. A gente pode botar Não, dois não, volantes. mas eu prefiro me ater à posição. Então, realmente, para mim, para a composição do meio de campo, titulares, inquestionavelmente, aí é uma palavra que eu gosto muito de usar, mas Zizinho, eu vi jogar, tive essa felicidade de ver jogar. Ele era um mestre com a bola, tanto que mestre Zizinho, era cognominado como mestre Zizinho. E o Adílio. Então, para mim, no Flamengo, Zizinho e Adílio para compor o meio de campo. Mas, E os reservas? E os pera. reservas? Mas o Ah, Adílio e o Zico, não? Não tem o Zico, então. não, espera aí, nós vamos chegar no ataque. Ah, não, tudo bem. Tá. O meu ataque pode até ser diferente, mas quando chegar no ataque, a vaga dele está garantida. Mas para mim, para mim é Zizinho e Adílio, tá? Agora, como reservas, eu citaria um jogador que não teve assim tanta importância, mas ele foi de uma vitalidade no Flamengo. Eu gostava de ver jogar, primeiramente pela simplicidade como ele jogava. E era um lutador ferrenho. Ele foi um dos culpados pelo
Marcelo do Vasco passar vergonha no Maracanã, Nelsinho, Nelson Rosa Martins. Gostava muito de ver ele jogar e compunha um excelente meio de campo com o Carlinhos. Só que nessa época, na década de 60, o Flamengo titubeou muito em alguns anos. Mas o Nelsinho, para mim, tem a vaga como reserva. O outro reserva, esquecem muito dele, mas eu o vi jogar. Tanto que ele era chamado de doutor Rubens. E era o Rubens Josué da Costa, jogou muito, muito bem no Flamengo. Depois, por alguma contingência, foi negociado com o Vasco e acabou super campeão em 58. Era de uma qualidade de jogo inegável. Ele era um mestre em bater falta e bater pênalti. Então, para mim, a composição seria essa. Carlinhos e Adílio. Zizinho, Carlinhos, já Zizinho. falei. Zizinho e Adílio. E, na reserva, o Nelsinho e o doutor Rubens. Nelsinho e Per- Rubens, pronto. Perfeito, perfeito. Como Maurício? está composto o meio de campo? Bom, vamos lá. É, eu vou seguir um pouco de cada um dos comentários. Como eu estou falando meias também, eu não vou pegar aqueles que a gente chama de pontas de lança, né? Tanto é que eu não vou citar o Dida agora. O Dida eu talvez vou colocar mais para frente como atacante, né? Mas eu vou agora, vocês vão ficar bravos comigo, hein? Eu não vou citar o Zizinho, não. Eu não cito o Zizinho porque o Zizinho já está no meu Bangu. Eu acho que o Clóvis, inclusive, deve ter visto muito mais o Zizinho jogar no Bangu do que no Muito Flamengo. mais, É, muito mais, muito o mais. Zizinho praticamente jogou no Bangu de 50 a 57, né? O Clóvis Isso, talvez tenha visto o Zizinho mais no final dele no Flamengo, né? Eu isso imagino, aí. né? Tá. O Zizinho eu vou colocar ele como reserva, para não deixar de fora. Eu fujo um pouco as regras, um pouco, né? As regras que eu uso, que eu não costumo repetir jogador em ti. Mas como a gente está numa discussão aqui sadia, eu vou deixar o Zizinho como reserva. E se um dia fizermos um bate-papo sobre o Bangu, aí eu coloco o Zizinho como titular no Bangu. Zico, eu coloco como meio esquerdo também, camisa 10, né? As palavras do Bruno foram muito precisas sobre ele. Eu acho que o Zico, inclusive, eu acho que para um time brasileiro, eu acho que é só o Pelé no Santos como maior e para todos os times, que, claro, tem o Palmeiras com o Ademir da Guia também, né? Tantos outros times com seus grandes jogadores. O Corinthians já tem uma certa polêmica, né? Fala alguns pensam em outro, né? Mas eu acho assim, né? Como jogador de um time, para mim é Pelé para o Santos, em segundo lugar, do time brasileiro, né? Pelé para o Santos, em segundo lugar, Zico para o Flamengo. Zico mudou a história do Flamengo. O Flamengo já era um clube grande, mas o Zico ele nacionalizou ainda mais o Flamengo com títulos, né? O Flamengo sempre foi um time nacional, mas que às vezes a pessoa se confunde, para ser time nacional tem que ganhar título nacional. Não, um time pode ser nacional sem ter esses títulos. Mas o Zico é o comandante das grandes conquistas nacionais, da Libertadores, da primeira, do Mundial Interclubes. Zico é um. Zico, se um dia for válido para a torcida do Flamengo, acho que eu vou até o Maracanã brigar com os torcedores, porque, pelo amor de Deus, né? Com o que ele foi para o Flamengo, né? Mas, hoje eu estou falando do meio esquerda, né? Eu vou colocar o Adílio. Eu vou fazer um meio de campo, inclusive, o meio de campo famoso do Flamengo, Andrade, Adílio e Zico. O agora saudoso Adílio, que nos deixou recentemente, né? Um jogador com mais de 600 jogos pelo Flamengo, né? Um jogador que parecia que jogava samba, né? Jogava futebol sambando, né? A ginga, a habilidade que ele tinha, né? Eu acho o Adílio um gigante, né? E vou fazer uma citação também. Ele não vai entrar no meu time reserva, que foi o Geraldo Assoviador também, que morreu de uma forma boba, né? Fez uma simples cirurgia das amígdalas. E tinha tudo para ser um Estúpida. jogador muito marcante, né? Mas ouviu, Vitor? É só uma citação, tá? Uhum, Não sim, vou, sim. mas eu acho que ele merece ser mencionado, Geraldo. Agora, como reserva do Adil e Zico, eu gostei muito da citação do Clóvis, né? Eu acho que o Dr. Rubens foi um jogador muito importante, sim. Dr. Rubens, né? Uma forma simples que a torcida do Flamengo falava, que fez os flamenguistas esquecer do grande Zizinho, né? Que fez esquecer, né? Eu acho que o Rubens merece sim essa citação, um jogador muito habilidoso. Rivalizava com o Didi
como cobrador de faltas, rivalizava com o Didi, né? Ele foi até reserva do Didi na Copa do Mundo de 54, né? Correto, correto. Então, minha opção é pelo Dr. Rubens também. Então, meio campo, Andrade, Adílio, Zico, reserva, acho que eu coloquei o Dequinha, né? Dequinha, Vivinho e Dr. Rubens. Não coloco o Zizinho na reserva do Zico, porque vai ser uma briga feia, né, entre os dois, né? Bom, então a gente tem aqui o resultado dos meias, tá? Um resultado um tanto quanto curioso, até porque o Clóvis disse que vai escalar o Zico entre os atacantes. Então a gente teve uma situação que é o Adílio com 2 votos como titular e o Zizinho com 2 votos como titular. O Zico também 2 votos como titular, porque o Clóvis deixou ele para o ataque, mas o Adílio e o Zizinho têm 1 voto como reserva. Então fica assim: Adílio e Zizinho são os titulares. O Zico também vai entrar como titular, porque o Clóvis já disse que ele fica no ataque. Então a gente já fica com Adílio, Zizinho e Zico como titulares. Já que entraram 3 meias, eu vou colocar apenas um na reserva, que é o Rubens, que tem 2 votos como reserva. Então a gente faz o seguinte agora: no ataque a gente faz o voto para 2 titulares, tá? E 4 reservas, que são os que estão faltantes na escalação, tá? Porque a gente já tem 4 meias, né? Seriam 2 vagas para o time titular e 4 para o time reserva. Lembrando que o Dida, como recebeu 1 voto apenas como reserva, e o Nelsinho também, eles voltam a disputar a vaga entre os atacantes. Ou então, porque às vezes a pessoa pensa num certo jogador como meia e no outro como atacante, e acaba que a votação fica assim condicionada quando a gente só escolhe os meias, né? Mas enfim, vamos seguir então para a escolha de 2 titulares e 4 reservas para compor o time, tá? Vamos começar agora com. Uma coisa que eu queria fazer também, como eu fiz nos outros, eu acabei não fazendo nos volantes, algumas menções, tá? Como certos jogadores eu sei que não vão estar incluídos entre os atacantes, eu gostaria só de mencionar o William Arão, o Gerson, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Diego, como os representantes da nova geração, que ficaram para a menção honrosa. Gostaria também de mencionar o Moacir, tá, que não foi comentado, o Gerson Canhotinha, que afinal de contas ele começou no Flamengo. Gostaria de mencionar também que talvez sejam mencionados no ataque como pontas, mas o Tita e o Lico, que eram camisas 10 na essência, né, os dois. E também não sei se vai ser mencionado entre os reservas como um ponto esquerdo o Zinho, que no Flamengo jogou como um ponto esquerdo, mas também fechava ali um pouco mais pelo meio. E também gosto de fazer uma menção ao Renato Abreu, que no Flamengo teve uma participação importante. Claro, outro nome que eu tenho aqui anotado, o Petkovic também, não podia deixar de ser mencionado, tá? Só essas menções aqui que eu queria O fazer. gol mais comemorado do Vitor, né? Não sei se é o mais comemorado por mim, não, mas foi um gol bem, bem marcante. Clóvis, vamos lá então. 2 atacantes e 4 reservas para figurar entre os meias e o ataque. Bom, eu tenho um defeito de me ater muito à minha época. Eu vi muitos jogadores. é, A época que o Flamengo tinha sempre muitos bons jogadores. Então, atacante, para mim, como referência, já que o Zico não vai ser escalado agora, a referência para mim sempre foi o Dida. Eu vi o Dida fazia maravilhas em campo. Igual a ele, para mim, Evaristo. Evaristo brilhou muito no Flamengo, não muito tempo, ele só jogou no Flamengo 4 anos.
mas ele teve uma carreira dentro do clube, uma carreira muito assim é, valorosa, profícua. Ele conquistou o tricampeonato. Eu me lembro que na decisão do melhor de três contra o América, ele, no primeiro jogo, fez um gol, 1-0. No segundo jogo, o América 5-1, ele fez o gol. E no terceiro jogo, o Dida fez 3 ou 4 gols e o Flamengo foi campeão. Mas ele sempre jogando muito bem, era muito, dominava bem a bola, tinha uma visão de gol espetacular. Então, para mim, Dida e Evaristo. Os quatro reservas, eu vou citar como primeiro, já que não há nenhum ponta-direita aí, para mim, um também que foi uma grande referência para mim, Joel. Joel de Oliveira Martins, que jogou na década de 50 e foi reserva do Garrincha na Copa de 58. Índio, Aloysio Francisco da Luz, era um centroavante não muito técnico, mas ele era rompedor e tinha, assim, um faro de gol, ele se colocava bem na área. Então, a bola estava sempre perto dele, parecia que ele tinha um ímã. Então, ele fazia muitos gols em situações assim inusitadas. Outro que eu sempre gostei muito de ver jogar no Flamengo é o Adriano. Adriano Leite Ribeiro. Muito bom jogador, brilhou também muito lá fora, mas no Flamengo teve participações muito boas. Então, esses são os meus quatro reservas. Joel, Adriano, Índio. Bom, dito, eu tinha dito Dida e E Evaristo, Evaristo, titulares. certo? Joel, Adriano, Índio, e aí o quinto, o quarto já é um pouco difícil, porque há muitos jogadores bons. Eu gostava muito do Babá, mas o Zagallo também teve uma participação muito boa no Flamengo. Ele só foi para o Botafogo depois da Copa de 58, mas ele participou da campanha do Tri e era o xodó do Solis. Ele era, tanto que o Solis dispensou o Esquerdinha, assim, numa questão muito polêmica, mas a preferência dele era o Zagallo, porque o Zagallo era o Telê da esquerda. Ele jogava um pouco recuado, participava muito de ações ali no meio de campo para preparar a jogada para os atacantes. E o Dida, então, se servia muito dele. Então, para mim, eu coloco o Zagallo como quarto, reserva. Está Legal, dito. perfeito, perfeito. Eu não sabia dessa que o Solista tinha dispensado o Esquerdinha, não. O Esquerdinha que era o Dis- capitão, né? Capitão do time, né? dispensou, mas houve uma briga entre eles, porque naquela época, caso você jogasse o primeiro jogo de uma competição, você não podia mais se transferir para time nenhum. E o Soliste colocou o Esquerdinha no primeiro jogo, em 57. Quando foi no Sim. segundo jogo, já começou a barrar. E o Esquerdinha, poxa, agora eu não posso ir para lugar nenhum. Ué, o que que eu vou fazer? Quer dizer, é uma picuinha que havia entre eles. E outros jogadores, o próprio Paulo Uhum. Ribeiro, que foi para o Palmeiras, também foi Sim. dispensado nas mesmas circunstâncias. Eles foram afastados do elenco do time na final contra o América, no Supercampeonato de 55, que foi disputado em abril de 56. Não foi Isso aí. 50, não é 53, não? No 53? Não, 55. 45. 55, o Uhum. Esquerdinho ainda fazia parte do time. Então ele Ah, foi entendi. barrado. Zagallo, e havia já o Babá. Então Uhum. havia uma briga na reserva entre Babá e Zagallo, e Esquerdinha. Mas o Esquerdinha já estava já meio com idade. E foi dispensado também o Paulinho. Depois de um bom campeonato, o Paulinho jogou o campeonato de 56, em 57 ele foi para o Palmeiras. Entendi, entendi. É, porque a referência que eu tenho é o Esquerdinha, o capitão da equipe em 53, e o Dequinha em Isso, 54 e 55.
Isso aí. Mas o Uhum. esquerdinho alternava com o Zagallo, que o Zagallo já começava a aparecer. Bom driblador, Zagallo. Legal, Bom driblador. E excelente domínio de bola. E meu legal, legal, amigo. legal, legal demais. Legal. Maurício? Bom, vamos lá. Vamos fazer algumas citações também interessantes, né? E o Flamengo, curioso, é que ele, em termos de atacante, talvez está falando que o meio de campo é muito nome, né? Muito nome. Vamos para épocas antigas de novo, né? O Flamengo teve um grande ponta esquerda que foi para a Copa do Mundo de 30, que foi o Moderato, né? Era um jogador gaúcho, né? E ele veio do Rio Grande do Sul e depois encerrou a carreira, depois de ótima passagem pelo Flamengo, também no Rio Grande do Sul, né? Isso logo depois da Copa do Mundo de 30. Bom, na verdade, não, acho que do Flamengo ele saiu pouco depois da Copa do Mundo de 30. Ele ainda disputa o Campeonato Brasileiro de Seleções de 31 pela seleção gaúcha, né? Então acho que foi mais ou menos final de 31 que ele termina em definitivo como jogador. Dizem que era um jogador espetacular, o Moderato, né? Jogador espetacular. Falando em ponto esquerda, teve o Jarbas também, né? Rapaz, O Jarbas ele ficou um bom tempo já, desde 33. Ele participa do Tri de 40. Ele é campeão em 39 como titular absoluto, né? Participa do Tri de 42, 43, 44, né? Mas aí começa a surgir o Vevé, né? Que era um jogador, acho que mais habilidoso, né? Que era um jogador de seleção, o Vevé, né? Ponta esquerda eu não vou muito entrar nos nomes que o Clóvis já explicou muito bem, né? O Zagallo, inclusive, como bem disse o Clóvis, né? Ele era habilidoso, sim. Talvez no Flamengo ele era até mais habilidoso que no Botafogo. O Flamengo ele era mais infiltrador, mais driblador, né? Claro, foi no Flamengo que ele começou essa característica dele de recuar, né? Se tornar um terceiro homem de meio de campo, né? Já que depois criou-se, né, a questão dos dois jogadores de meio, né? No caso, ficou marcado o Zico e Didi, o Zagallo praticamente completava, né? Mas ele era mais infiltrador, talvez por ser mais jovem, né? Na época do Flamengo, né? E depois teve uma ótima carreira no Botafogo, como bem disse o Clóvis, né? É, Ele volta da Copa do Mundo já e já assina com o Botafogo, né? Ele sai do Brasil como jogador do Flamengo, né? É campeão do mundo e volta e é perfeito. campeão, né? O Joel também, um grande nome citado pelo Clóvis, né? Joel e Zagallo, né? Só um pequeno comentário, no meu entender, Clóvis, na verdade o Joel não era a reserva do Garrincha no começo da Copa, né? O Joel ele começa como titular, né? Eu acho que ele joga os dois primeiros jogos, né? Sim. É, isso mesmo, ele joga os dois primeiros jogos Brasil e contra, Paraguai, 5-1, ele contra foi titular. isso, Isso, isso antes da Copa. Aí já contra a Áustria, o primeiro jogo é o Joel em campo, né? O empate de isso. 0-0 também é o Joel, né? Aí quando chega contra a União Soviética entra o Garrincha, né? Talvez tenha sido a melhor opção, com todo respeito ao jogo, também no grande jogador, mas Claro, Mané claro. Garrincha é Mané Garrincha, né? Que mais de ataque? Bom, ponteiros, tá falando tantos ponteiros, nossa, até, o Flamengo teve muitos, né? Teve o Júlio César, o Uri Geller, né? Diz que é um driblador sensacional, né? Eita, quanto nome, hein? É difícil montar um Flamengo, viu? É, O Flamengo, inclusive, correto. eu até estava pensando, tem até uma curiosidade, né? O Flamengo teve os jogadores mais mitológicos do futebol brasileiro. Teve Friedenreich, que jogou já no final de carreira, Jogou. Leônidas, que eu já vou comentar, né? É, O Garrincha também, né? Depois da passagem dele, ele joga no Flamengo, né? Não é claro, o Garrincha do Jogou. Botafogo, né? Mas Garrincha, né? O Pelé também, né? Joga uma partida lá no Maracanã, acho que em 77, né? Não quis Ô até bater o Maurício, pênalti. Pois me não. permite só falar uma coisinha, perdão, perdão. Mas olha Imagina. só, eu almocei com o Florian Albert, É, atacante da Hungria. sim. Ele jogou no Flamengo 2 jogos em 67. Olha, mais um nome, hein? E o Yashin treinou no Também, Flamengo. O Yashin considerava o Flamengo, o centro de treinamento da época, sim. muitíssimo bom, elogiava muito. E quase ficou por aqui, né? Isso aí, isso aí. Acho que o governo soviético pediu para ele voltar, né? Ele gostou, né? É, Imaginou, voltou, Vitor, se o Ashin jogasse no Flamengo, hein? Pô, Porque acho que ele só já treinou, né? pensou, hein? Deus me É, livre. mas, Desculpe, tá? não, imagina, Desculpe. é sempre bom essas observações, né? É, Bom, falando ainda da fase mais atual, eu acho que Arrascaeta, Bruno Henrique também são nomes muito importantes, né? Muito bom, muito bom.
Citei Leônidas da Silva, né? Embora o Leônidas, eu sempre Ah, coloco ele mais no São Paulo. Eu certo, acho que o Leônidas no Flamengo, no meu entender, foi o auge dele em termos de seleção brasileira. Leônidas era certo. incontestável, né? Incontestável. Mas no São Paulo ele foi 5 vezes campeão paulista, né? Isso aí. Muito mais do que no Então, Flamengo. então, o Flamengo talvez deu azar porque na época tinha o Fluminense, né? Que tinha aquela máquina, né, Clóvis? Isso Era um aí. timaço também, né? Pedro É, Romeu. Isso sim, aí. grande time do Fluminense. Agora, os nomes também de Evaristo também, muito bom, né? Mas o Dida, para mim, é titular absoluto, tá? Pode já colocar, Vitor, Dida, titular absoluto. Agora vocês vão ficar bravos comigo, mas eu vou falar que eu considero que o Gabigol, não É, tô falando dele como craque, mas eu acho que os gols que ele fez aí, os títulos, que dessa, que para mim é a segunda maior fase da história do Flamengo, segunda maior fase, só superada pelo Flamengo do Zico de 78 a 83. é correto, correto. Saiu de forma polêmica, reconhecemos, mas fez gols muito importantes, muito importantes. Principalmente na Libertadores contra o River. Pois é. Pois é, eu não vou lembrar agora todos os dados, eu estava pesquisando Tá, tá. recentemente, mas são gols de extrema importância. Então me desculpe quem discorde, mas eu coloco o ataque Não, com em absoluto, Gabigol em e absoluto. Dida. Desculpe. Agora, quatro reservas, putz, hein? Quantos, hein? Quatro reservas, deixa eu pensar. Puxa vida, hein? Ah, um nome que eu acho muito bom, não estou falando ele já, pode até ser que entre, o Nunes, né? Artilheiro das decisões também, um jogador muito Sim, importante, né? sim, Muito sim. importante. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Leônidas mesmo. Fica como titular do São Paulo, e quando fizermos o São Paulo, que a gente vai fazer em breve, como reserva no Flamengo. Deixa eu ver, né? Posso colocar o Evaristo também, eu acho que o Evaristo também foi marcante, Evaristo Macedo, claro. Um nome, eu vou apenas usar como citação, que para mim foi muito bem no Flamengo, Almir Pernambuquinho. Esse o Clóvis não Pernambuquinho. tem como esquecer, né? Em todos os sentidos, né, Clóvis? Almir Pernambuquinho. Como craque e Bri, pelo bri, temperamento, né? brigão, Ele em foi muito importante naquele título carioca de 65 do Flamengo. 65. Isso Exato. aí. E foi Isso muito aí. importante na final de 66, porque brigou com o time inteiro do Bogô, né? Correu atrás do Ladeira. E o Ladeira, Exatamente. Ladeira abaixo. Não conseguiu que o Bangu desse a volta olímpica, né? Isso aí. Mas é mais Isso. uma citação, não vou colocar o Almir, não, né? Mas acho que ele fez uma passagem boa pelo Flamengo. Bom, eu Claro, falei claro. Leônidas, né? Evaristo. O Perillo, eu não vou colocá-lo, mas eu quero apenas citar que o Perillo até hoje é o jogador que mais gols fez numa edição do Campeonato Carioca, né? Fez Certo, 39 em correto. 41. O Flamengo não foi campeão, mas o recorde é dele. Poxa, tá difícil, hein? Mais dois agora, hein? Bom, olha, eu vou dar um voto pro Bruno Henrique, vai. Bruno Henrique só para colocar mais alguém da nova geração. Agora mais um, hein? Caramba. Eu não quero ser injusto, né? Mas vamos ser. Desculpe a minha demora, mas eu tô com dúvida mesmo. Um jogador, né? Mais uma citação, hein? Fio Maravilha, hein? Nós gostamos de você. Também importante. Muito importante, né? Importante. Poucos títulos conquistou no Flamengo, mas importante. Ah, eu vou encurtar, então. Eu vou colocar o Nunes artilheiro das decisões, hein? Difícil, hein, botar o É, Flamengo, hein? é Deu mais dor de complicado. cabeça que os outros times que fizemos, ô Clóvis. É mesmo? Isso Deu. aí. A Ainda gente bem, fez a ainda bem. Portuguesa e do Fluminense, o Flamengo tá me dando dor de cabeça. Bom, é isso. Legal, legal. Bruno, De titular, o Homem Borracha, né? O Leônidas da Silva, Diamante Negro. Ele que é artilheiro de 4 estaduais seguidos: 37, 38, 39 e 40. Ele chega no Flamengo em 36 e o Flamengo fazia 9 anos que não conquistava nenhum título carioca. Como bem lembrou aí o Clóvis, deu azar de ter o Fluminense pela frente, né?
Fluminense ali com aquela máquina de Romeu, de Tim, de Russo, de Hércules, era difícil mesmo bater aquele Fluminense, né? Do Vieira, o treinador uruguaio lá espetacular, Rondino Vieira. E o Flamengo era comandado pelo Flávio Costa. E chega o Leônidas. O Leônidas, ele ajudou essa popularizar mais o time do Flamengo. Ele chega, ele começa a arrastar o torcedor pro estádio. A galera começa a ir pro estádio para ver esse esse moço que veio, se não me engano, do Bom Sucesso, a Foi. jogar, a jogar e É, desenvolver e fazer jogadas magistrais. É considerado por muitos o maior centroavante que o futebol brasileiro já viu. E ele aparece como um jogador também muito midiático, né? Na época não existia tanta mídia, mas isso. ele foi uma espécie de Neymar naquela época, né? Estou falando em questão de mídia. Ele faz propaganda de campanha de cigarros na época. O Leandro ele Isso, aparece como o nome do chocolate, né? O diamante negro, que isso aí, coloca-se o nome do correto. chocolate para popularizar mais ainda, potencializar as vendas, né? Enverga o nome do chocolate, enfim. É uma figura que chega e que quebra o tabu de título do Flamengo em 1939, sendo o grande nome do ataque do Flamengo. E jogando pelo Flamengo, ele vai para a Copa de 38, onde ele foi se o Brasil fosse campeão mundial, o nome daquela Copa seria Leônidas da Silva. Fez gol Ó, praticamente todos os jogos, fez gol até de pé descalço, né? Perdeu a chuteira ali numa dividida, um jogo que terminou, se eu não me engano, 6-5. Que 6-6. absurdo, né? Que jogo, que loucura é essa? Só tinha ataque, né? Não tinha defesa, precisamente. E o Leônidas barbarizou aquele jogo lá, enfim. Para muitos, o inventor da bicicleta foi o Petronílio, mas que o Leônidas aperfeiçoou aquela jogada de. Inclusive, ele fez um gol aqui em São Paulo de bicicleta. O árbitro anulou o gol porque achava jogar ilegal. Ele não conhecia aquele movimento da bicicleta. O árbitro não pode fazer porque desconhecia o movimento, né? E o Leônidas da Silva, semelhantemente ao Zizinho, ele sai também pelas portas dos fundos, né? Porque ele foi acusado de corpo mole no jogo. E o dirigente do Flamengo ficou muito aborrecido, muito bravo. Melhor pro São Paulo, né? Aí ele vai pro São Paulo e foi o maior nome para mim do São Paulo Futebol Clube. Mas eu vou com o Leônidas da Silva como titular do Flamengo de todos os tempos. O Maurício citou o Pirillo, Silvio Pirillo, grande centroavante, infernal dentro da área. E ele teve uma missão ingrata de substituir o Leônidas da Silva. O Leônidas da Silva, que o Ari Barroso dizia que nem se Jesus Cristo voltasse para a Terra, poderia substituir Leônidas. Era impossível substituir aquele jogador. E o Pirillo, ele, ele meio que dá conta do recado. Ele guarda lá os seus golzinhos, artilheiro briguento. O Newton Santos dizia, ó, se for para fazer gol, a gente conta com o Pirillo. Se for para fazer catimba, a gente conta com o Pirillo. E se for para sair no soco, no tapa, a gente conta com o Pirillo também. O Pirillo ele é bom em tudo. Qualquer situação que tiver o jogo, o Pirillo resolve. Sem dúvida, foi aquele grande, aquele ataque, talvez os maiores ataques da história do Flamengo. Valido, Zizinho, aí jogava o Pirillo, Perácio de meia esquerda e o Vevé de ponta esquerda. E eu fico com dúvida se eu coloco o Pirillo para juntar, fazer dupla de ataque com o Leônidas, porque, como bem disse o Maurício, teve tantos centroavantes formidáveis, o Flamengo. O Flamengo teve o Benítez, que envergava 10, Peter, paraguaio fazedor de gol, também exímio goleador. Teve também o Henrique Frade. Henrique Uma Frade. pena não ter disputado a Copa de 58, porque o Fiola leva praticamente todo o ataque do Flamengo. Ele leva o Joel, que começa como titular daquela Copa. Ele leva o Moacir, reserva de Moacir. Didi. Ele leva o Dida e ele leva o Zagallo. Faltou o Henrique Frade aí, de centroavante. O Henrique Frade, que é o terceiro maior artilheiro da história do Flamengo. Ele só perde para o Zico e para o Dida. Em terceiro lugar vem o Henrique Frade. Tem o Cláudio Adão, que segundo o Zico foi o maior parceiro que ele jogou. O Cláudio Adão Cigano. Jogou em 500 times aí por todo o Brasil. É um jogador zaço, domínio de bola, um centroavante perfeito. Mas eu Ai, tenho para ai. mim o seguinte: é, o ídolo marca quando o ídolo marcante, ele marca, ele carrega a áurea
dessa idolatria do torcedor quando ele decide jogos. No momento que o time precisa, ele marca. O ídolo aparece na necessidade. Não é aquele ídolo que faz uma porrada de gol e chega na final some. Por isso meu voto é em João Danado, meu voto é em Nunes, meu voto é no rei das decisões. Nunes e Leônidas da Silva, minha dupla de ataque titular. Nunes cabeludo, Nunes que decidiu o Mundial de 81, o Nunes que decidiu o Brasileiro em 80 contra o Atlético e decidiu Flamengo e Grêmio também na final do Brasileiro de 82, catimbando ali o goleiro Leão, que era o arqueiro do Grêmio. Enfim, eu vou com o Nunes. E na reserva, eu coloco o Joel. O Joel que jogou mais de 400 partidas com a camisa do Flamengo, muitos jogos, muitos jogos. Como bem lembrou o Maurício, ele que deixa a Garrincha no banco, ele vai para a Suécia sendo titular. E o Mané Garrincha no Botafogo banco, aí durante a competição ali o Garrincha ganha a posição titular. Era um ponta-direita que não era um ponta-direita agudo, ele driblava só quando fosse necessário. Tinha cruzamentos perfeitos para a grande área. Era um ponta que fechava mais para o meio, não era um ponta agudo, assim, driblador igual o Garrincha, mas era um ponta que compunha muito bem ali o meio de campo. E marcou época, né? Para mim, o maior ponta-direita da história do Flamengo, Joel. Eu voto em Joel também para ocupar a reserva. Ponta esquerda, o Flamengo teve dois geniais. Teve o Jarbas, né? Como bem citou o Maurício, apelidado de Flecha Negra. Era uma bala. Ele era rápido e habilidoso. Como é que para? Hein, Clóvis? Um ponta que é rápido e habilidoso. É só com arma, né? Só com porte de arma mesmo. Ah, Com 38 na cintura que você consegue parar um cara desse. com É o inferno. 38 resolve. Pois é, Hum. é o inferno. Pegar um cara desse dominando a bola e ir pra cima de você. Então ele marcou época, ele jogou muitos anos, né? Muitos anos, acho que mais de 10 anos jogando, defendendo as coisas do Flamengo. E teve o substituto dele, como bem lembrou o Maurício, o Vevé, que era um driblador nato. Não era um fazedor de gol, tinha um chute fraco, mas driblava e cruzava, que era uma barbaridade. Participou daquele gol do tri do Flamengo. Ele que cruzou para a Valido. cabeça de Valido. Valido sobe mais que a zaga do Vasco e cabeceia. O Valido que jogou aquele jogo com 39 graus de febre. Ele tava só o bagaço, não aguentava nem andar. Até que falou, Valido, fica na ponta aí, ó, fica fazendo número. E o Valido tá lá, cruzamento na área. E foi maior rebuliço, maior reclamação esse jogo, porque disseram que o Valido se apoiou no Argemiro para cabecear. Ele se escorou no Argemiro para cabecear e foi aquela briga. Levaram até para a confederação. E o Valido, gozador, ele fala, eles reclamando, ficou mais deliciosa ainda a vitória. Que bom que eles reclamaram desse gol, que bom que eles choraram por esse gol. É isso, e tal. Enfim, É, eu vou votar Evaristo de Macedo. O Zagallo disse que foi um dos maiores jogadores que ele viu jogar. Evaristo de Macedo. O Evaristo, o Zagallo dizia que ele tem lugar em qualquer time do mundo. Jogador inteligente, um grande criador de jogadas. E ele enverga o recorde até hoje, né, na seleção brasileira. Jogador que mais vezes marcou gols em um jogo, envergando a camisa da seleção. E ele é contratado pelo Barcelona, joga também pelo Real Madrid. Jogador genial. Eu coloco o Evaristo de Macedo também na minha, na minha lista de reserva. Terminou aí? Tem mais um? Acabou os ataques? Na reserva você colocou até agora o Evaristo e o Joel. Certo. Faltam dois. Ah, então, para fechar, o Flamengo também teve o argentino Doval, né? Cabeceador, assim, isso, extraordinário. isso Ele aí. jogou bem tanto no Lembrou bem. Fluminense como no Flamengo, né? Jogou defendendo as cores tricolores muito bem, participou da Magna Tricolor e jogou também muito bem no Flamengo no comecinho do Zico. Doval se dizia privilegiado. Ele falou era fácil fazer gol. Joguei no Fluminense, tinha o Rivelino, que enfiava as bolas, e no Flamengo tinha o Zico. Mas o Doval ele peca por não ter uma passagem assim tão longa com a camisa do Flamengo, não ter assim, grandes títulos vestindo a camisa do Flamengo. O Flamengo teve também Renato Gaúcho, que veio do Grêmio, uma máquina, um touro, um tanque. Não era mais aquele ponta-direita arisco, como ele era do Grêmio. Ele joga mais centralizado no Flamengo. Um grande jogador também. Lembro também do Gaúcho, né, do Brasileiro de 92, excelente cabeceador. Temos também o Romário, marcou mais de 200 gols com a camisa do Flamengo. Na passagem dele não ficou tão marcado no Flamengo pela ausência de títulos também.
É difícil, 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 É, difícil. Eu vou votar, meu voto é no Adriano Imperador. Falta mais um. Joel, Joel Evaristo, Adriano, qual outro? Ah, é mais é quatro, né? E o difícil, hein? é É porque difícil, né? você chegou a comentar do Vevé É e do verdade, Jarbas. verdade, Acho que verdade, não escolheu verdade, nenhum dos dois, não sei se escolheu verdade. um deles. É, então, eu passei. Pois é. Ó, pra fechar uma ponta esquerda bonitinho, eu vou colocar o VV. VV de ponta Vevé, esquerda. É, Grande VV. Se me ótimo. permite mais um É, comentário, tem um jogador que nenhum de nós citou, hein? Que eu lembrei agora. Você vê como aqui é time grande, né? Bebeto. isso aí. eu estava aqui com ele Bebeto, anotado para É, mencionar. Eu ainda tenho outros Bebeto. jogadores também para mencionar. Eu ia falar E o eu Pedro. tava lembrando do Romário, né? Também. Depois eu Uhum. acabei lembrando, o Bruno acabou dizendo. E tem outro também que para mim também foi marcante, era um jogador até meio xodó, achava que ia até ser um novo Zico, claro que não foi, mas teve suas qualidades, o Sávio. É. Eu também muito vou, jogador bom, né? já que É, antes de fazer as contas, já que a gente está fazendo umas menções honrosas aqui, também eu tinha alguns anotados. Um, eu acho que é importante mencionar o Pedro, atual, já que o Gabigol, o sim. Bruno Henrique, o Pedro, Arrascaeta foram. Pedro. Pedro, acho que é muito importante. E eu gostaria também de mencionar o Nonô, já que o Moderato foi falado, o É. Moderato, o homem-máquina, né? O Nonô também, que era um gigante, Muito, um centroavante gigante, que fazia muito gol muito também. Queria mencionar ele também. famoso na década de 20, isso aí. Exatamente, Muito é. famoso na década de 20, muito famoso. E realmente era um centroavante que fazia muito gol. Ele era muito grande, né? Muito, muito alto. Então, deixa eu fazer as contas aqui, já que foram muitos votos. É, O Dida recebeu 2 votos como titular, então é um deles. E o outro é o Evaristo, que recebeu um titular e 2 reservas. Então, Dida e Evaristo. Dida e Evaristo. Agora, para somar com os 4 reservas, o Leônidas recebeu um titular e um reserva. Leônidas. É, O Nunes também recebeu um titular e um reserva. O Gabigol recebeu um titular. E eu agora acho que só votos entre reservas. Deixa eu só ver. 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Agora são os que receberam votos como reserva. O Adriano recebeu 2. O Joel recebeu 2. Ô, Vitor, Isso. eu poderia mudar meu voto do Adriano pro Gabigol? Tô lembrando do Gabigol na Libertadores aqui, cara, aquele gol decisivo que ele fez lá, Claro, claro, eu claro. mudaria, mudaria. O Gabigol foi muito Tá. decisivo no Flamengo, fez gols muito importantes. Não só aquele, né? No jogo da Libertadores também ele decidiu. Eu acho que é extremamente relevante. Eu colocaria no lugar do Adriano, se possível. Ótimo. Até facilita aqui o meu lado. Então o Gabigol se mantém na reserva, né? Porque ele tem o mesmo tipo, mesma votação que o Nunes e o Leones, um titular e um reserva. O Adriano era o único, junto com o Joel, que tinha 2 votos como reserva. Agora o Adriano passa a ter somente um, então a vaga fica, consequentemente, com o Joel, que é o único que recebeu 2 votos como reserva. Ótimo. Vamos então agora para os treinadores, começando com Maurício. Treinador, né? Treina, Só um, treina, apenas um. treinador, hein? Deixa eu lembrar dos antigos aí, tentar fazer um histórico. Bom, como já foi comentado no Fluminense de todos os tempos, né? Antigamente tinha aquela questão do grande comitê, né? Que era comum isso no tempo do amadorismo, né? Foi mais assim no final da década de 20, não propriamente com todos, né? Tinha jogador que tinha técnico e capitão, né? Mas que mais no final da década de 20 começou de fato a surgir essa questão de treinador, né? Lembrando de nomes assim, o que eu acho curioso do Flamengo é que o treinador que mais comandou o time é o Flávio Costa. E o Flávio Costa era flamenguista. Mas o Flávio Costa ele é muito identificado com o Vasco, né? O Vasco do Expresso da Vitória,
Embora ele também foi muitas vezes campeão pelo Flamengo, né? Ele tá, acho que ele foi 4 vezes campeão. Quatro, não, acho que até mais. Tô lembrando agora, ele foi campeão em 39, ele está no tri, né, de 42, 43, 44. Ele é campeão também em 63, o Flávio Costa, acho que são 5 títulos pelo Flamengo, né? Mas como eu falei, né, tem essa identificação dele com o Vasco, né? Onde ele também foi muito bem, né? Eu acho o Fleitas Solis também um grande nome, o paraguaio Fleitas Solis, né? Nos anos 70, nos anos 80, eu sei que então, teve o Cláudio Coutinho, né? O próprio Carpegiani também, né? Mas, mas, curiosamente, eu não vejo esses técnicos dessa fase áurea do Zico, né? Para você escalar como um treinador flamenguista de todos os tempos. Eu não enxergo assim. Eu acho que o Carlinhos também foi muito bem depois, né? Carlinhos, várias vezes ele foi chamado para ser técnico do Flamengo. Desculpe os flamenguistas, mas eu acho a passagem do Jorge Jesus muito curta para colocá-lo como um treinador flamenguista de todos os tempos, mas todos nós batemos palma porque ele teve uma passagem muito boa. A torcida sempre quer que ele volta, né? Volta, Jorge Jesus, volta, né? Mas os técnicos que vieram depois, acho que também deram conta do recado, né? Mas eu acho que eu vou de Fleitas Solis, como treinador flamenguista de todos os tempos, dentre tantos grandes nomes que o Mengo teve. Meu voto é pro Legal, Fleitas. legal, legal. Bruno? É, o Flamengo ele teve, bem citou aí o Flávio Costa. Flávio Costa, o treinador que, como bem disse o Maurício, que mais dirigiu o Flamengo. Ele que também foi jogador, né? Jogador do próprio Flamengo. O Flávio Costa, ele era bem. A característica dele é de ser um homem muito durão, né? Ele não tolerava desobediência, relacionamento bem unilateral com os jogadores. Ele arrumou briga com todo mundo. Ele brigou com o Dida, craque, ídolo do Flamengo. Ele chegou a brigar com o Heleno de Freitas, até porque, né, isso aí não é demérito. Acho que o Heleno brigou com todo mundo também. Dois brigões juntos, né? Flávio Costa e Heleno. Ele chegou a brigar uma briga feia quando ele treinava o Vasco e Ipojucan. Enfim, era tido como o ditador, né? O Flávio Costa tem essa postura. Ele, assim como o Zezé Moreira, ele também é formado em educação física, ele tem uma formação em educação física. E ele é aquele treinador que quebrou o tetra do Fluminense. O Fluminense que vinha ganhando 36, 37, 38 e 39. Flávio Costa interrompe, né, essa sequência do Fluminense, impedindo que o Fluminense seja tetracampeão carioca. E o Flávio Costa, ele é o descobridor do Zizinho. O Zizinho, que oriundo do subúrbio lá de São Gonçalo, o sonho dele era jogar no América, mas ele é rejeitado pelo América. No São Cristóvão também, parece que ele vai fazer teste lá e não passa. Aí ele vai fazer alguns testes ali no Flamengo, isso em 1939. E o Flávio Costa, esse olho clínico dele, conseguiu captar, ainda jovem, o Zizinho, que se transformou nesse monstro de jogador. Isso é mérito do Flávio Costa. A carreira de Zizinho passa por Flávio Costa, sem dúvida alguma, o grande descobridor dele. Flávio Costa também é o técnico do Tri, né? 42, 43, 44. E o Vasco tira dele. O Vasco rouba dele, né? Do Flamengo, o Flávio Costa. E na época foi tido como um contrato mais caro firmado por um treinador. Porque imagina você sair de um clube e ir pro rival. E Ondino Vieira passou também a mesma coisa. O Vasco tirou o Ondino do Fluminense. E agora tira o Flávio Costa do Flamengo. O Vasco, o que, né, o Flávio Costa fez sucesso absurdo pelo Vasco, né, campeão sul-americano em 48, enfim. E eu concordo com o Maurício que a carreira dele esteja um pouco mais ligada ao Vasco da Gama. O Flávio Costa depois volta e é campeão carioca em 63, aquele, aquele time que tinha o Espanhol na ponta direita, né, um time não tem tão brilhante assim, mas que é campeão carioca em 63. E, e o interessante também do Flávio Costa, quando ele ganha em 63, ele faz um recorde que é curioso. Ele torna-se o único treinador campeão em 3 tempos diferentes do Flamengo. Ele é campeão na era da Rua Paissandu, ele é campeão no tempo da Gávea e campeão no Maracanã em 63. Interessante, né?
Mas eu concordo com o Maurício sobre quando ele fala do Jorge Jesus, treinador brilhante. Eu acho que a grande estrela da companhia do Flamengo, da Libertadores, é o Jorge Jesus, porque ninguém nunca conseguiu fazer o Flamengo jogar daquele jeito como aquele português fazia. Um time agressivo, um time, sabe, maçante, um time de presença, um time que amassava, judiava do adversário mesmo, não deixava jogar. Mas teve uma passagem muito curta pelo Flamengo. E o meu técnico é o mesmo do Maurício, é o Freitas Solis. Freitas Solis que abre espaço para Zagallo, que abre espaço para Dida, abre espaço para Evaristo, abre espaço para Dida. No Paraguai ele tem o apelido de El Brujo, e no Brasil o apelido dele é o Feiticeiro. Um treinador super agressivo, gosta do seu time atacando, gosta do seu time pressionando ali a saída de bola. É um treinador que ele não era cartesiano, o lateral joga de lateral, o ponta, não, o meio campo avança também, o volante avança, pisa dentro da área também, ele era meio maluco, assim, concernente às táticas. E fez um sucesso absurdo pelo Flamengo com esse seu jogo ofensivo. E ele cometeu um erro na sua carreira. Ele também era um disciplinador. E ele viu um jovem fumando nas mediações da Gávea. E ele mandou esse jovem embora pro Botafogo. Quem era esse jovem? Amarildo, o possesso. Foi mandado embora por uma indisciplina, era jovem ainda. E o Flamengo perdeu, né? Esse grande, absurdo jogador que se tornou o Amarildo. E, e um dado relevante também do Fleitas Solis é que quando ele retorna para o Flamengo na sua terceira passagem, ele, num clássico entre Flamengo e Vasco, acho que se não me engano, em 72, ele coloca o magrinho loirinho para jogar. Seu nome? Arthur Antunes Coimbra. Zico. Primeira partida de Zico, quem o colocou foi Fleitas Solis. Eu poderia citar Cláudio Coutinho também, o grande capitão do Exército, o grande preparador físico da Copa de 70. Ele foi o responsável por montar a fase de ouro do Flamengo. Foi Cláudio Coutinho. Ele era um técnico à frente do seu tempo, com linguagens bastante avançadas na época, como overlapping, né, o 1-2, o ponto futuro, pirâmide invertida, essas terminologias que ele trouxe do futebol europeu e conseguiu implantar no Flamengo os laterais que apoiavam muito, né? Hoje, naquele tempo não era tão comum, hoje é muito comum e o Cláudio Coutinho fazia questão disso. E o Cláudio Coutinho também pegava algumas questões de outros esportes, como o basquete, como do boxe. Ele fala que futebol é igual boxe. Você dá uma porrada, você tem que dar a terceira, tem que dar a quarta, senão o outro pugilista adversário, ele pode acertar o teu queixo e nocautear. Então finaliza, mata o jogo. Foi o que o Flamengo fez, né, contra o Liverpool. Apesar que o técnico já era o Carpegiani, você vê que o Flamengo amassa o Liverpool ali, 3-0. O Carpegiani, ele pegou a locomotiva criada por Cláudio Coutinho e deu sequência, deu segmento. Aquele timaço do Flamengo passa o Cláudio Coutinho. Óbvio, não tiramos mérito do Paulo César Carpegiani também, que era jogador e se tornou técnico do Flamengo. Carlinhos Violino, Zagallo. Zagallo que foi campeão também carioca em 72. Ele é campeão em 71 pelo Fluminense e é campeão em 72 pelo Flamengo. Mas meu voto fica com Freitas Solis. Legal, legal demais, Bruno. Todos. De tudo que foi falado, é realmente grandes nomes do Flamengo como técnico. O Flávio Costa foi muito bom, muito bom. Ele não só interrompeu o Fluminense ter sido campeão em 36, 37, 38. Ele foi campeão se ele não fosse campeão em 39, o Fluminense seria hexa. O Fluminense foi em 40 e 41. Mas, por outro lado, se o Fluminense também não fosse 40 e 41, o Flamengo seria 39, 40, 41, 42, 43, 44. Então, são situações bem parecidas. Mas o Flávio Costa marcou muito, ele era muito disciplinador, realmente. Como disse bem o Bruno, brigar com o Heleno não é nenhuma vantagem. Todo mundo brigava com ele. Agora, ele tirou o Ipojucano, mandou para a Portuguesa de Desporto. Ele brigou com o Ademir, chegou a brigar com o Ademir, mas não tirou do time.
No Flamengo, ele brigou com o Dida e com o Henrique, mandou os dois para a Portuguesa de Desporto também, Henrique Frade. Agora, teve muitos méritos, mas realmente o grande técnico do Flamengo para mim foi o Freitas Solis. Ele havia sido vice-campeão sul-americano em 49. Depois ele foi campeão sul-americano em 53, sempre jogando contra o Brasil. E quando ele veio para o Flamengo, ele provocou uma revolução, porque o modo de jogar do Flamengo mudou daquele jogo lento, compassivo e tal, para um jogo mais aguerrido, mais agressivo. E tanto que quem despontou nesse time foram o Índio e o Benítez. O Benítez tinha vindo do Boca Juniors e foi um sucesso no Flamengo. Ficou 2 anos, saiu já no meado de 55, foi lá para o Sport Recife, salvo engano. Mas o Solis, ele fez o Flamengo ia jogar contra o Vasco, um jogo quase que decisivo, em 54. Então ele inventou uma dupla de ataque, Dida e Babá. O Babá, pela altura dele, a cabeça dele devia bater na cintura do Eli do Amparo. E o Babá, o pessoal até brincava dizendo que o Babá passou no meio das pernas do Eli. Tão grande o Eli era, mas só que o Eli era desajeitado. E o Babá habilidoso. E o Flamengo ganhou de 2-1, um gol do Dida. Então, para mim, o voto realmente é o Freitas Solis. Apesar de todos os que sucederam no Flamengo, Armando Renganesh teve a sua importância, foi o título de 65, mas o Solis, para mim, foi o melhor mesmo. Realmente uma escolha, não pode mudar. É isso aí. Legal, legal demais. Então a gente aqui concluiu a escalação do time titular, do reserva e do treinador. Vou passar aqui rapidinho, tá? Só para ficar registrado. Time titular: Raul, Leandro, Domingos da Guia, Moser e Júnior. Carlinhos, Adílio, Zizinho e Zico. Dida e Evaristo. Poxa, Time que massa. reserva: Caramba. Sinforiano Garcia, Biguá, Aldair, Newton Canegal e Jordan. Andrade, Rubens, Joel, Leônidas, Nunes e Gabigol. Treinador, Fleitas Solis. Excelente, muito bom, Muito muito bom, Cobra, bom. hein? muito. Time de cobras. Legal demais, legal demais. Eu acho que ficou ótimo. As escolhas foram excelentes e a gente agora só tem a agradecer a sua presença aqui conosco, Clóvis, nesse nosso projeto aqui dos times brasileiros de todos os tempos. Nada, nada a agradecer. Para mim foi um prazer muito grande. Conversar com pessoas já é muito bom. E com pessoas desse nível, melhor ainda. É ou não é, ô Bruno? O que você acha, Bruno? Ô, rapaz, conversar com o Clóvis. Tem a companhia do Clóvis aqui, pô, que uma enciclopédia aí de É, conhecimento, é, que a gente gosta de futebol, né, Bruno? Ao Verdade, contrário verdade, de muita gente que anda envolvida no negócio, mas não gosta muito, não. Gosta mais é verdade, de. Ó, verdade, verdade. beleza, beleza. Os dirigentes que vivem disso, né, Clóvis? Os Isso aí, dirigentes é aí isso que aí. enriquecem disso aí, Aquele, dessa aquele paixão tempo, tão. aquele tempo do Gilberto Cardoso acabou. Acabou. Verdade, verdade, Gilberto verdade. Cardoso. Para dar um exemplo só. Isso, Infelizmente. Clóvis, infelizmente. satisfação, prazer imenso aí tê-lo Poxa, conosco aí. beleza, Foi muito bom agradeço. trocar figurinha com você aí, né? Uma Olha, pessoa então. tá disponível aí, meu e-mail, meu telefone, pode ligar a hora que quiser. O que eu tenho a dizer, foi uma conversa muito bacana, né? Contar a história do Flamengo, né? Um clube, nós falamos até do Fluminense, clube de 120 anos, o Flamengo vai mais além, o Flamengo já tem quase 130 anos, né? Ano que vem É, completa 130 anos, né? Claro, diferente do Fluminense, né? Da mesma forma que o Vasco começou nas regatas, né? Mas fez uma bela história esportiva, né? Principalmente no futebol, né? Que claro. é o esporte número 1 do Brasil, né?
E foi muito bom, né? Legal a presença do Clóvis, né? Que além do trabalho, do excelente trabalho que ele fez na literatura futebolística do Brasil, né? Junto com o Roberto Assaf, né? Grandes livros escritos, né? Eu até esqueci de comentar, não sei se dá para ver bem aqui, tá? Eu tenho dois aqui. História do Campeonato Carioca, não sei se dá para Isso ver bem. aí, muito bom, É, muito bom, a edição de 2010 e também a primeira edição do Almanaque do Flamengo. A segunda eu já não tenho, né? E muito bom. parabenizo, né? Duas excelentes obras, né? E legal também é o fato do Clóvis ter visto muitos jogadores antigos, né? Verdade. Já Oh, acompanha futebol desde o final, pelo que eu entendi, desde o final dos anos 40, né? Então, viu praticamente as grandes gerações, né? A geração de 50, né? é. 58, 62, 70, né? 82, né? 94, entre aspas, né? Que tem muita polêmica, né? Ah, Mas fomos não, campeões, mas né? 2002, né? bom, Enfim, graças a Deus. claro, claro, né? Eu acho que todas merecem seu valor, né? É que eu mais valorizo é 58, Claro. 62, 70, porque ganhou e convenceu, né? Então foi o pacote que Venceu. foi completo, né? E como convenceu? Até demais, né? Isso Então, aí. Clóvis, mais uma vez, muito obrigado, tá? E Eu que agradeço, eu que quem sabe um dia a agradeço. gente volte Poxa, a falar sobre a gloriosa história do futebol muito obrigado. rubro-negro, carioca também, que eu sei que você conhece bem, né? Brasileiro, enfim. Vai ser sempre uma grande honra. Muito Legal, obrigado. legal. Nada, eu que agradeço. Valeu. Valeu, um abraço Valeu, para todos obrigado. vocês. Um Abraço. Obrigado, Clóvis. abraço. Grande Falou, abraço. Clóvis. Tudo de bom, cara.